Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem for assistir esse vídeo. A segunda parte sobre o livro de Paranapiacaba ao Piabiru, mais uma vez, mostrando para vocês. Aliás, eu vou deixar nos comentários uns vídeos referentes a o que significa o caminho do Piabiru. Esse aqui é a segunda parte do vídeo sobre esse livro escrito por o mestre Ale Oshiro e o grupo e a equipe do projeto, né, do projeto desse livro e do projeto de Paranapiacaba ao Piabiru, que é um projeto muito além de ser um livro, né? Esse livro é fruto, é resultado de toda uma investigação, de toda uma pesquisa que foi se dando através do tempo para poder esclarecer as pessoas que procuram sobre o caminho do Piabiru, o que significa, o que significou, né? É, então, eu estava falando sobre o livro do Piabiru, né? De Paranapiacaba ao Piabiru, né? Que tem um vídeo, a primeira parte, que eu venho falando sobre o Ale Oshiro, um camarada, um jovem que eu conheci lá em Paranapiacaba, inclusive graças à parenta Silvia Muiramomi, né? Um espaço, no espacinho dele lá, muito bonito, muito aconchegante, né? Com vários livros, inclusive, de David Copenhague, livros sobre o caminho dos Incas, do parente Ailton Krenak, vários textos interessantes, né? Que ele tem lá naquele espaço, né? Bom, logo de quem quiser um pouco saber quem escreveu o livro, a equipe, pode ir lá no vídeo, a primeira parte. Tem uma parte desse livro aqui que fala sobre os significados da palavra Peabiru, né? De origem no tupi-guarani, a palavra Piabiru tem alguns diferentes significados relacionados, entre eles Piabiu, que o yu, como se pronuncia no Guarani, yu, né? É, P, caminho, ab, antigo, yu, ida e volta. Seria assim como um caminho antigo de ida e volta, né? Caminho ao Peru. Peru é o nome verdadeiro do Peru, aquele país que hoje está sofrendo com uma emboscada brutal do sistema capitalista neoliberal, né, onde foi, inclusive, empichado o presidente Pedro Castilho, parente também, camponês, uma pessoa que sempre viveu em comunidades, trabalhou a terra, e eu conheço grande parte da trajetória do presidente Pedro Castilho, que hoje está preso, né, sofrendo as penúrias, né, do sistema constitucional, do sistema jurídico constitucional, totalmente alheio à realidade peruana, né? E aqui eu quero deixar também, quem quiser conhecer um pouco mais, os 7 ensaios da realidade peruana, de José Carlos Mariátegui, tem em português. E eu acho que eu vou colocar também nos comentários para vocês conhecerem por que está acontecendo isso lá no Peru, através de um histórico, porque tudo tem uma prévia. Assim, a colonização nas Américas já teve suas prévias também, né? Teve prévias na própria Europa, por exemplo, as tal de encomendas, os encomendeiros. Isso já foi um sistema imposto pela Europa Ocidental, né, para invadir os povos de matriz arabo-muçulmana. Eu quero deixar aqui também, entre parênteses, algo esclarecedor, né, uma espécie de uma maiêutica socrática em relação ao que significa
dizer europeizante, homem europeu, europeus do século XVI, colonização ocidental, ocidentalização, porque se supõe que quando nós falamos das Europas, parecesse que nós estivéssemos nos referindo a tudo o que nós hoje conhecemos como a Europa, que nunca foi a Europa. Isso também vem a ser a Europa a partir dos pressupostos de homens heteronormativos, ocidentais, né, a serviço da Igreja Católica Apostólica Romana, né, e que são principalmente de 5 países: Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, que entrou também de gaiato, embora Portugal é, já fosse muito antes, digamos assim, os príncipes dos mares, porque eles já conheciam como Portugal, se vocês veem ali no mapa, ele está perto do lado do Estreito de Gibraltar e sempre tiveram uma intensa comunicação com os povos do Oriente através desse estreito, né? Então, Portugal já tinha conhecimentos em navegação, Portugal tinha conhecimento sobre o Cabo da Boa Esperança, por exemplo, que eles conseguiram dar a volta no sul da África, né? Então, eles já participavam, antes, inclusive, de ter vindo para cá, eles já participavam de empreitadas navegatícias em função de busca de novos territórios, riquezas, e por aí vai bolinhas, né? Caminho ao Peru, já que alguns povos antigos chamavam essa região Peru, referência ao Peru, né? Depois tem um outro tópico que diz P, caminho, Abiru, grama amassada, já que uma das características é que, em alguns trechos, ele teria aproximadamente 1,40 de largura por 0,40 centímetros de profundidade, onde encontravam-se plantadas por várias partes um tipo de grama miúda e rasteira, o que inibiria o crescimento de outras plantas, dispersando suas sementes pelos pés daqueles que caminhavam. Pois bem, aqui já temos um trecho bastante interessante que mereceria uma conotação mais geral. Mas eu estou fazendo esses 2 vídeos sobre esse livro, a ver se consigo fazer uma entrevista com Ale Oshiro ou com alguma das personalidades que ajudaram a criação desse livro e a fundação do projeto, né? Tem, por exemplo, a senhora Regina, o jovem Israel, né, que também faz parte Israel Mário Lopes, que faz parte do projeto, né? Então, tem várias personalidades aqui, e a própria Parenta Silvia. Vamos ver se, inclusive, a gente pode fazer uma live entre nós todos aí, para ver se a gente consegue incutir nas pessoas essa busca pelas nomenclaturas originárias. Lembrando mais uma vez que ontem eu fui convidado por um grupo de ativistas que moram na Europa, brasileiros, tem peruanos, argentinos, mexicanos e algumas personalidades europeias que apoiam as nossas lutas, tanto em sentido dos movimentos sociais, partidos progressistas de esquerda, e que apoia nossas lutas originárias, camponesas, comunitárias, dos povos periferizados, né? Essa história também de periferia, a gente tem que fazer um vídeo. Eu preciso fazer um vídeo urgente, porque eu já acho que o ano passado eu comentei, né? Que o termo periferia também é um termo colonizador. E pior do que isso, é uma palavra subalternizante, ou seja, que significa, se você é periférico, se você se considera uma pessoa periférica, você está, inclusive, somando significados a esse conceito de periferia que foi criado pelos europeus ocidentais, esses europeus que eu falei desses 5 países.
tá bom, 6, incluindo Portugal, mas o termo periferia vem principalmente da Alemanha e da França, né? Porque a Holanda também está ali no meio, a Bélgica, nossa, olha, mas esses grandes impérios, o Império Francês, o Império Alemão, o Império Britânico, eram, sempre foram os centros metropolitanos. E o resto do mundo, olha só a permissividade de um só conceito. Metrópolis é, é, é a centralidade do homem branco europeu. Periferia é a descentralização do ser humano dentro do âmbito do império. Ou seja, isso aqui se transformou de um pequeno castelo medieval a um colossal castelo medieval, na qual se situam principalmente esses 5 países: Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Itália, né? São 5 países, né? E é tanto assim que nós que já estudamos, inclusive em cursos superiores, nós sabemos que quando nós estudamos uma disciplina, por exemplo, história, nós estudamos historiadores de 5 países. Quando nós estudamos física, nós estudamos físicos de 5 países. Por aí aparece um dinamarquês, um norueguês, né? Quando nós estudamos matemáticas, nós estudamos estudiosos das matemáticas, das aritméticas de 5 países. Vocês começam a perceber na antropologia a mesma coisa. E logo os Estados Unidos. Ou seja, vamos lá, são 5 países no sentido da colonização ocidental, europeia. Nos séculos mais tarde, desde os finais do século XVIII e no decorrer do século XIX e até 1945, os Estados Unidos cumprem esse papel que antes cumpriam esses 5 países. Então, depois disso, todos os livros didáticos, todos os livros que foram editados, os livros que foram vendidos, ou que são vendidos ainda, nós podemos perceber que são todos autores norte-americanos. Mesmo muitos deles tenham vindo da Áustria, da Alemanha, da Holanda, da Inglaterra, mas a partir do momento que se diz, tal autor austríaco, radicado nos Estados Unidos, é como se fosse mais do mesmo. Então, é importante trazer esses parênteses para que vocês comecem a perceber como essa jogatina preceitual, conceitual, ela vai se afincando na medida em que vão aparecendo os protagonistas, os novos protagonistas do universo, pode dizer assim, porque eles centralizam o saber e a partir daí se vai criando um filtro e eles decidem o que nós devemos saber e o que nós não devemos saber. Principalmente nós que estamos muito mais periferizados aqui na América do Sul, esse tipo de pacto, de script, de esquema, como dizem os cariocas, né? Esquema, já é marcado para ser dessa forma, já é desenhado para ser dessa forma, já é arquitetado para que venha cumprir esse mérito que é o resultado esperado, né? Então, quando vem alguém como eu, que eu não tenho sequer, por exemplo, eu estou falando de mim agora, eu não tenho sequer uma estética ocidental, eu não tenho sequer um perfil de alguém com olhos azuis, branco, bem, né, bem trajado, talvez com roupas de marcas e tal. Eu sou um simples ser humano, como qualquer ser humano que está por aí. Nenhuma prevalência, apenas o dever de transmitir a informação. Bem, vamos continuar aqui. Então, o caminho do Peabiru trata-se mais ou menos disso, né? Olha, são muitas páginas, né? Tem muitas coisas aqui interessantes nesse livro. É, tem uma parte, bom, aqui fala um pouco sobre a história do Brasil, né? O que era o governo geral
do Brasil, né? Vai com as capitanias hereditárias, as capitanias, olha, tá aqui, ó. As capitanias hereditárias trata-se também da prévia que fizeram quando eles assaltaram os povos árabo-muçulmanos. As capitanias hereditárias, com as cruzadas, inclusive principalmente com a 10ª cruzada, já foram se instalando as famosas encomendas. Então, eram pessoas que estavam lá, né, suscitando as capitanias, estavam, melhor dito, as encomendas eram colocadas, né, através de alguns sucessores, de alguns fidalgos, filho de algo ou de alguém, e eles já iam, né, preparando o terreno para as capitanias hereditárias. Aqui em Abya-Yala, ou nas Américas, como vocês preferirem, as capitanias hereditárias justamente eram herdadas para esses fidalgos, para esse senhorio, para essa era um título nobilitário, né? Era um título nobilitário, né? Então, um capitão mesmo era um título nobilitário. E muitos deles, às vezes, eram fugitivos da Espanha, de Portugal. Quando chegavam aqui, eles eram reis. Olha que engraçado e, ao mesmo tempo, que permissivo e perverso, porque alguém que tinha uma pendenga com a justiça, lá em Portugal, por exemplo, ele vinha para cá e ele falava assim, bom, já que eu cheguei aqui e não tem ninguém, entre aspas, ninguém, bom, eu sou dono disso aqui, e ele informava as pessoas, aos reis lá, né, ao Dom Manuel, Dom Afonso III, quem quer que seja, ia informando, olha, eu encontrei tal terra, tal ilha, tal porção territorial, e isso aqui é meu e o que eu vou comandar. O que vocês precisam? Ah, vamos plantar cana-de-açúcar? Então, planta-se cana-de-açúcar. E o trabalho? Quem que vai fazer o trabalho? Ah, os indígenas. Então, bota esse índio para trabalhar. Bota esses índios aí para trabalhar. Então, aí vão se fundando as capitanias hereditárias e logo passa a ser um governo, né? O primeiro governo do Brasil, né, em São Vicente, em Salvador, na Bahia, logo mais Rio de Janeiro, e por aí vai bolinhas. Então, fala sobre as capitanias, aqui já fala sobre a capitania de São Vicente, né, a cargo de Martim Alfonso, a primeira vila do Brasil, né, fala de João Ramalho, muito importante, porque lá em Santo André tem a estátua do João Ramalho, em frente dos Correios, ali no centro da cidade de Santo André, né? E aqui diz, inclusive, teria chego na região de São Vicente, São Paulo, sendo recebido pelo povo tupiniquim, acolhido e vívido entre eles e como eles. Essa é uma característica interessante do período anterior às capitanias hereditárias. Esses náufragos teriam se adaptado ao estilo de vida indígena, aprendido sua língua e seus costumes, teriam inclusive aderido a hábitos como a poligamia e viviam nus entre os índios como um deles. Tinha uma relação com a filha de Tibiriçá, líder dos tupiniquins daquela região, conhecido como Bartira. Essa é outra característica interessante dos náufragos nesse período, a relação com filhas das lideranças indígenas e o papel de liderança que viriam assumir dentro desses povos. Um outro exemplo seria o de Caramuru, outro náufrago que na Bahia também teria também se relacionado com a filha de outra liderança indígena. Esses primeiros colonizadores também dariam origem aos primeiros filhos dos europeus com indígenas. Pois é, né? Daqui que a descolonização ela é muito interessante, porque se nós temos um lado indígena, que eu, por exemplo, eu tenho um lado indígena e eu tenho um lado árabe, por parte de pai árabe, por parte da minha mãe indígena Mapuche, de Gualmapu, atual estado do Chile. Mas, mesmo assim, quando a gente lida com dois lados de uma mesma moeda, no caso dos descendentes de europeus com indígenas, não somente aqui no Brasil, como em todas as Américas,
a gente tem que estar lidando com esse lado esquizofrênico, bipolar, de que sai o lado indígena e também sai o lado luso, ou espanhol, ou mesmo holandês, francês, ou mesmo norte-americano. Então, é interessante. Está vendo como, para desvendar a história dos povos originários no Brasil, precisa. Falei antes no vídeo anterior, espero que vocês assistam. Eu falei muito claro de que, para desvendar a verdadeira história do Brasil, nós temos que abrir mão das fontes bibliográficas impostas pelos brancos, pela branquitude conceitual, erudita, literária, mas promíscua. Por que promíscua? Porque eles, blasfemaram por cima de todas da variedade de culturas que havia aqui no Brasil, Pindorama, né? Pindô Maranhão, como chamam alguns, e também em relação ao que aconteceu no resto das Américas. Então, quando nós falamos de descolonização, nós estamos falando contra esse outro ser que se impôs em cima de nós, das comunidades, dos povos tradicionais, e que essa imposição não foi porque o europeu veio, fez toda aquela cerimônia romântica. Não, eles vieram e estupraram. Ou seja, se nós formos colocar na balança, nós todos somos filhos de bastardos. Atenção com esse conceito de bastardia. Merece também uma atenção muito especial e estou aqui propugnando, inclusive, para fazer um vídeo falando sobre conceito de bastardia, que inclusive tem filósofos como Jean Baudrillard, filósofo francês, que já começa a pôr no banco dos réus o termo bastardia, porque o bastardo não é aquele filho do nada, é aquele filho que nasce de uma prévia, e essa prévia é o quê? É a história da colonização. Então, se formos todos nós periferizados e bastardos ao mesmo tempo, nós temos que combinar a esses que nos chamam de bastardos e de periferizados, a que eles venham a resolver o nosso problema. E isso é que nós hoje estamos chamando, inclusive, de reparação histórica. Espanha e Portugal precisam urgente reparar historicamente, e a França, o mesmo. A França foi um país, por exemplo, o caso do Haiti é memorável. Haiti está nas condições que está, não é por culpa dos haitianos, é por culpa de uma colonização francesa que veio até o que hoje chamamos de Haiti, que divide inclusive com a República Dominicana, e criaram um caos. E depois, logo mais, foram embora e deixaram os despojos. Então, França precisa começar a ressarcir os danos e prejuízos causados pela colonização. Espanha precisa fazer isso. Portugal precisa ressarcir os danos materiais causados pela colonização portuguesa e todas as mentiras que Portugal conta até hoje, dizendo inclusive os portugueses andam por aí falando, não todos, claro, mas tem umas figurinhas aí, que, inclusive algumas que eu não quero nomear, mas que já estão publicamente expostas na internet, dizendo se não fosse graças a nós, os portugueses, o Brasil não seria o que ele é. E o que é o Brasil hoje? É uma terra de despojo, é uma terra arrasada. E eles, inclusive, vieram para cá e ensinaram aos seus descendentes, através dessas capitanias hereditárias, a se comportarem como portugueses, ou seja, como filhos da puta. Porque eles vieram para cá, estupraram as indígenas, trouxeram os povos de matriz africana, eles comercializaram a cana-de-açúcar, ganharam muito dinheiro, levantaram seu pequeno império português e logo deram as costas. E largaram o Brasil aí, depois que eles já tinham se afirmado como tais, largaram o Brasil ao léu das inconveniências. E hoje nós estamos lidando com os filhos desses capitães hereditários, que são os políticos brasileiros. Então, se não pedimos isso,
Se não pedimos para Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha e até para os próprios Estados Unidos, com todos os danos que os Estados Unidos ocasionou aqui, principalmente desde 1900, desde a guerra do México com os Estados Unidos, que o México perdeu grande parte do território para os norte-americanos. Se eles não fazem isso, a gente não tem como concluir a etapa da descolonização histórica e também, junto com ela, a descolonização comportamental dos seres humanos que habitamos hoje a Bia Yala Pindorama. Paro por aqui, meus amigos, porque o texto é bastante longo, daria muitas horas aqui para falar sobre esse grande livro. E eu vou ver se, através desses 2 vídeos, chamo os organizadores dessa edição maravilhosa, belíssima. Mais um beijo para você, Ale, para você, Regina, Israel, e para todas as pessoas que fazem parte dessa equipe. Vamos ver se a gente consegue realizar uma live falando sobre o caminho de Peabiru, que é uma forma fantástica, maravilhosa, de poder trazer para as gerações, inclusive para as nossas crianças, os adolescentes, uma outra história, que não mais essa história que é contada nesses livros didáticos, ainda entregues pelo novo ministro da Educação, com algumas pequenas ressalvas, tentando, né, dar essa volta por cima daquela questão com os povos negros e tal. Mas é importante que a história seja escrita por cada um de nós, por cada um de vocês. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada. Aqui, Ludwig se despedindo alegremente, ancestralmente, e na época de carnaval, festejem, bebam com moderação, por favor, e tentem fazer dessa festa uma festa também que sirva para refletir e abrir mentes, corações, consciências e espíritos. Muito obrigado.